Boa tarde. Vamos seguir para finalmente concluir o artigo 5º da Constituição Federal. Nós paramos no inciso 69 e agora vamos para o 70. E aí já está acabando. Temos mais uns parágrafos, né? O inciso 70 fala sobre o mandado de segurança coletivo, né? O mandado de segurança é um instrumento, um remédio constitucional para proteger direito líquido e certo, né? Que não seja amparado por habeas corpus, que o habeas corpus ele ampara o direito à liberdade, né? Ou habeas data, que é o direito a informações ou retificação de informações de um determinado cidadão. Então, se não for amparado por habeas data ou habeas corpus, cabe mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Porém, o mandado de segurança coletiva ele tem restrições comparado com o mandado de segurança comum, que seria o individual. Ele só pode ser impetrado por, ou melhor, o mandado de segurança pode ser impetrado por, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, o que é isso? Esse partido ele tem que ter pelo menos um deputado ou um senador, pelo menos um, para impetrar um mandato de segurança coletiva. Aí eu fiz aqui umas anotações, tá? Que vai para o vade-mecum, eu não vou lê-las aqui. Quem receber depois o vade-mecum, né? Que já está aí, vamos dizer, 40% adiantado, né? Acredito que no máximo um mês vai estar tudo pronto, o de técnico e o de analista, espero assim, né? Aí vocês leem as anotações que eu fiz. E a letra B, para o mandado de segurança coletivo, é possível por organização sindical, certo? É um sindicato. Entidade de classe, por exemplo, Conselho Federal de Medicina é uma entidade de classe, certo? Não é um sindicato. Ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Grave isso, esse pelo menos um ano ele é comumente trocado por pelo menos 6 meses, pelo menos 2 anos, até grifei aqui. Associação legalmente constituída pode ser qualquer associação constituída nos termos da lei, lícita, né? Existe a APAE, né? Aquela associação para pessoas especiais, e outras associações, enfim, agora não me lembro de cabeça, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, né? Então, lembre-se disso. Partido político com representação no Congresso Nacional tem que ter pelo menos um parlamentar. E B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O que acontece? A nossa Constituição ela tem uma coisa que eu considero um erro, uma precipitação, melhor dizendo. Ela sai prometendo um monte de coisa, principalmente no artigo 5º, prometendo um monte de garantias, um monte de direitos. Eu não sou contra haver essas garantias e esses direitos, mas a nossa Constituição promete muito. E ao prometer muito, muitas coisas têm que ser regulamentadas por lei. Certos direitos não podem ser garantidos de forma plena se não houver uma lei que crie restrições e regramentos a respeito daquele direito. Por isso que há diversas normas de eficácia limitada, que dependem de lei para serem plenamente aplicadas. Até que a lei não surja, o cara não tem como exercer aquele direito. E como a gente, você vê aí, temos 79 incisos, né? Só no artigo 5º, vai faltar lei para regulamentar esses direitos. E aí, pela falta de lei para regulamentar determinados direitos e garantias, né, e deveres também, vale dizer, existe o remédio constitucional chamado mandado de injunção. Injunção significa instrução.
nesse sentido jurídico, seria regra. Então é um mandado de regra, mandado de lei. Mandado para que seja votada, seja feito um projeto de lei para assegurar, regulamentar aquele direito específico do qual está se tratando. O maior exemplo, eu já falei disso no artigo 37, eu acho, mas vale repetir, que ninguém vai ver todos os meus vídeos, provavelmente, ou se for, seriam pouquíssimas pessoas. O direito de greve do servidor público, né? Ele é garantido, mas não existe uma lei que regulamente o direito de greve do servidor público. Então, por conta disso, houve ao longo dos anos, desde que a Constituição foi promulgada, uma chuva de mandados de injunção para que se regulamente o direito de greve do servidor público. E até hoje isso não foi feito. Como isso não foi feito até hoje, nesse caso específico, o STF fez um puxadinho e pegou a lei do trabalhador civil, né, não servidor público, trabalhador da iniciativa privada em geral, e disse o seguinte: enquanto não houver a lei de greve voltada ao servidor público, aplicar-se-á a lei do servidor civil comum, vamos dizer assim, né, o que não é servidor público. Então, atualmente existe a lei, mas é um puxadinho, não existe a lei que deveria haver, tá? E é isso que é o mandado de injunção, é a necessidade de uma lei para regulamentar determinado assunto, e às vezes é uma coisa importante, uma necessidade, uma demanda social, e não há essa lei. A garantia foi dada lá, mas de forma genérica, não tem uma lei para regulamentar, então não tem como exercer aquele direito, né, que ao cidadão é assegurado. No inciso 72, conceder-se-á habeas data, falei dele ainda agora, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, é para resguardar, para assegurar o acesso às suas informações. Você vai lá e você quer um diploma seu que foi expedido pelo MEC e você não conseguiu ele. Hoje é bem difícil acontecer, mas no passado aconteceu. O diploma se perdeu lá, o registro se perdeu. Você tem direito, né? É até uma certidão, né? Mas é uma informação relativa à pessoa do impetrante que está constante nos registros do MEC, quer dizer, do banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, né? Às vezes o DataPrev, né, é uma entidade, não é bem uma entidade governamental, acho que é uma empresa pública, né? Ela é uma estatal, mas ela é de caráter público. E lá tem uma série de banco de dados gigante sobre diversas informações, de particulares inclusive, e você tem o direito de ir lá impetrar um habeas data. Ele também serve, na letra B, o habeas data, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Eu não tenho aqui um exemplo para dar sobre isso, basta você saber que o habeas data também serve para retificação de dados, se a pessoa não preferir fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tem essas opções também. Mas a opção, digamos assim, mais célere, mais rápida, é a impetração do habeas data para retificar dados de um determinado cidadão. No 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, e a gente está falando muito de ação popular lá nas resoluções. Por isso que é importante fazer esse link, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo. Ele é lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, é lesivo à moralidade administrativa, é lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, se o cara mentiu lá, inventou para querer imputar um crime em cima de alguém, botar na conta de alguém, salvo comprovada má-fé, a ação popular é isenta de custas e do ônus da sucumbência, porque também o cara pode
um cidadão pode propor uma ação popular e não conseguir comprovar que houve essa lesão ao patrimônio público, lesão à moralidade administrativa, lesão ao meio ambiente, a esses bens que são tutelados aí, no inciso 73, pela ação popular. Se ele não conseguir comprovar, mas ainda assim ele agiu de boa fé, ele achou que aquele bem tutelado, né, constitucionalmente tutelado, estava sendo lesado, às vezes ele achou que estava, mas não estava. Então ele perde a ação, não é bem perder, né, mas não fica comprovado o que ele alegou. Mas se ele fez de boa fé, porque ele realmente estava preocupado, estava achando que era uma lesão ao patrimônio público, ele fica isento de custas e fica isento do ônus da sucumbência, né, que é pagar os custos, as custas da outra parte e o advogado da outra parte, que no caso, como é uma ação popular, vai ser a procuradoria lá do município, do estado, ou do órgão, seja lá qual for, que vai ter um procurador lá, um advogado deles, um advogado, né, de caráter público, uma advocacia pública, tá? Não é defensoria pública, não é a mesma coisa, tá? Parece, mas não é. E aí, se não for por má fé, ele fica isento das custas e do ônus da sucumbência. Se comprovada a má fé, ele vai ter que pagar as custas daquela ação e vai ter que pagar o ônus da sucumbência, tá? E não vai ser barato, não. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, certo? Aí é a hipossuficiência, tá? Na Defensoria Pública acontece demais. Aliás, para ser assistido pela Defensoria Pública, para ser defendido por um defensor público, você tem que ir lá e preencher um papel que se chama Declaração de Hipossuficiência. E lá você comprova, eu ganho só um salário. Não tenho dinheiro para pagar um advogado para me defender ou para acusar alguém, né, que me lesou, causou danos ao meu patrimônio, à minha pessoa, à minha honra. E aí a assistência jurídica é gratuita a essas pessoas. E também, às vezes, a pessoa nem está lançando mão da Defensoria Pública, mas ainda assim ela consegue gratuidade da justiça. Às vezes ele tem dinheiro para pagar um advogado, mas o dinheiro dele é contadinho, apertadinho, então ele também tem assistência, ele vai ter assistência jurídica, ele não vai ter assistência jurídica integral, que isso é o caso da Defensoria, mas ele vai ter isenção de custas, gratuidade da justiça, é isso que eu queria dizer. Tá? Ele não fala de gratuidade da justiça, o inciso, mas fala da prestação de assistência jurídica integral e gratuita. Mas vale essa outra informação também, tá? Nem todo assistido, nem todo não assistido pela Defensoria, ele paga aquelas custas. Às vezes ele é isento de pagar, porque ele comprova que não tem recurso para pagar, porque são muitas custas judiciais, tá? Quando você entra num processo. Por isso que eu sempre recomendo, evite processo. Tem gente que tem mania de querer processar todo mundo, acaba sendo processado também, né, em contrapartida. Isso custa caro, tem cara que quebra por isso. 76 são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Mais uma vez, precisa existir uma lei. Eu não sei se essa lei existe. Se ela não existe, cabe mandado de injunção, para que essa lei seja votada e promulgada. A. Registro civil de nascimento e B. Certidão de óbito. Né? O mínimo, né, que o cidadão tem a ver com o mínimo existencial, né? Enfim. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Esse, na forma da lei, mais uma vez, limita esse dispositivo, mas o habeas corpus é de graça, é gratuito, e o habeas data é gratuito. Lembre-se disso. Mandado de segurança não é gratuito, tá? Mandado de segurança tem custos, você paga custos. Não sei que você consiga gratuidade na justiça, mas em geral é uma ação paga. O mandado de segurança e o mandado de injunção também. São ações que têm custas, tá? Que tem que ser pagas. Habeas corpus, como é gravosa liberdade do indivíduo, não, ela é grátis. E habeas data são informações pessoais, personalíssimas do indivíduo, também
é de graça, tá? E outros atos aí na forma da lei, não se preocupe com isso. Só se preocupe em ler o dispositivo e memorizar. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, razoável duração do processo é um princípio e celeridade é outro. Então, mais princípios aí, devido processo legal, celeridade, eficiência, no âmbito judicial e administrativo. Inciso 79, que ele é recente, né? Ele tem pouco tempo, poucos anos até, é assegurado nos termos da lei, mais uma vez, depende de lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Só que essa lei já existe, é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que não vai cair para técnico do MP, mas está caindo muito, em muito concurso. E é uma lei importante, é uma lei útil de se ler, tá? Porque ela é uma lei moderna, trata sobre essa coisa toda das informações circulando virtualmente, principalmente em Big Data, né? Grandes bancos de dados. Parágrafo 1º do artigo 5º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, com as ressalvas que eu falei, né? Algumas não têm porque elas dependem de lei. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Existem tratados internacionais, e que no próximo parágrafo nós vamos falar sobre isso, que o Brasil faz parte, ele assina esses tratados. São vários países e vamos fazer um tratado sobre, geralmente é sobre direitos humanos, tá? Mas podem ser sobre outros assuntos, e também meio ambiente. Essas convenções todas que estão tendo aí, Rio 30, a outra que vai ter no Pará no ano que vem, se eu não me engano, e o Brasil faz parte desses tratados. Então, os direitos e garantias da Constituição não excluem outros direitos que vão surgir quando o Brasil assinar esses tratados também, que vão trazer novas garantias, novos direitos, que não estão aqui expressos no artigo 5º. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais, esse cai muito e é muito importante. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, só sobre direitos humanos, tá? Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, porque essa é uma prerrogativa, é uma necessidade, tá? Para que o Brasil internalize um tratado internacional, que ele passe por uma votação do Congresso Nacional. E se ele for sobre direitos humanos e ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, tá? Em 2 votações, vai e volta, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados sobre direitos humanos, com esses requisitos de votação, serão equivalentes a emendas constitucionais. Vou grifar aqui também, serão equivalentes a emendas constitucionais. Lembre-se que não é qualquer tratado e convenção, tem que ser sobre direitos humanos. E é aí que o examinador tenta te confundir e tira os direitos humanos, bota tratados internacionais e convenções em geral, e aí a questão passa a estar errada. Tá bom? E o quórum de votação, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Isso você tem que saber porque é comumente abordado em prova e aí eles mudam, né? Um detalhe ou outro para te induzir a erro. E o parágrafo 4º, que é o último, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Há tribunais para julgar causas penais internacionais, crimes contra a humanidade e etc. Se o Brasil tiver aderido à criação desse tribunal, existem aí esses tribunais, não vale aqui falar deles, eu nem os conheço, para ser bem sincero. Se o Brasil aderiu a esses tratados, ele se submete a eles, tá? Está jurisdicionalmente submetido a esses tratados, tá? E com isso a gente termina o artigo 5º e a
nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, porque eu não sou professor e nem me vendo como tal, será sobre... vamos retornar ao artigo 37, mas antes eu vou fazer uma breve introdução sobre a organização política do Estado, tá? Para melhor abordar o artigo 37, não só o que a gente já viu, mas o que a gente vai ver depois, até a parte dos servidores públicos, a parte toda da administração pública, que vai até o artigo 41, se eu não me engano, ok? Então a gente vai ficando por aqui aí, um forte abraço e bom domingo.